Olá, crianças do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estava com saudade e nós chegamos ao final de mais um mês, o mês de agosto. E nesse mês nós tivemos 4 domingos, não é verdade? E este é o último, o 4º domingo de agosto. E durante esse mês todo nós aprendemos sobre o que nós podemos fazer ao nosso redor, no nosso bairro. Isso mesmo, a gente está trabalhando sobre cuidar das pessoas, da nossa vizinhança, não é? E nesse último domingo, a história que nós vamos ouvir vai falar sobre arranje tempo para ajudar os outros. Isso mesmo. E essa história é sobre Jesus. O que ele fez aqui enquanto ele estava na terra? Desde o momento em que ele nasceu em Belém, até o momento em que ele ressuscitou dos mortos. Isso mesmo. Jesus veio, nasceu em Belém. E depois, lá no final da sua história aqui na terra, ele ressuscitou dos mortos. Mas entre o nascimento de Jesus e a sua ressurreição, ele passou um tempo aqui na terra, não é verdade? Por isso que tem esse espaço aqui. E o que ele fez nesse período? Olha, ele era um homem muito atarefado, cheio de coisas para fazer. Quando ele veio do céu, ele veio com um plano, ele tinha um propósito. Ele veio aqui para morrer por nós, no nosso lugar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Isso mesmo. E para que através dele nós tivéssemos um encontro com o nosso Deus e fôssemos para o céu. Foi isso que Jesus veio fazer. Mas nesse tempo, enquanto ele estava aqui na terra para cumprir esse plano, ele gastou tempo com as outras pessoas. Ele nasceu em Belém, mas ele também gastou tempo com as outras pessoas. Ele conversava com as pessoas, ele dava atenção, ele ajudava quando precisava. Ele também ensinou a todos isso. Tudo que ele podia fazer para falar do Pai, ele fazia, ele fez. Ele pregou no templo, ele subiu um monte para poder falar sobre as coisas de Deus, para ensinar sobre o reino dos céus. Ele falou através de parábolas, de histórias, tudo que ele podia fazer, ele fez assim também. E também ele gostava de todas as pessoas, não importava se era rico, se era pobre, se era feio, se era bonito, se era criança, se era adulto, se era velho, se era gordo, se era magro. Todos eram bem-vindos. Jesus sempre falava que todos eram bem-vindos, todos podiam estar ao seu redor, do nenezinho até o mais velhinho. Jesus gostava de todos à sua volta. E foi tudo isso que ele fez nesse período. E hoje a história que nós vamos ouvir, gente, é uma história sobre uma pessoa que também ninguém gostava dele, deixava ele largado lá, falava assim, essa pessoa aí não tem jeito. É uma pessoa que os outros olhavam e às vezes nem percebiam que ele estava ali. E sabe qual é o título da nossa história de hoje? O título dela é Sempre que você precisar de um amigo. E essa história aconteceu lá, foi contada para nós lá em Marcos na Bíblia. Quer ver? Olha só, nós vamos abrir a Bíblia em Marcos 10, versículo 47. Mas antes de eu ler esse versículo, eu vou falar quem é essa pessoa. Essa pessoa era um cego e ele pedia esmolas, porque ele era muito pobrezinho e ele não conseguia, ele ficava ali, trabalhar essas coisas e ele estava ali no caminho de Jericó, isso mesmo. Ele estava ali e ele sempre ficava pedindo dinheiro que as pessoas pudessem dar para ele. O nome dele era Bartimeu.
E sendo uma pessoa que ficava ali na estrada, ele escutava a história sobre Jesus. E ele soube que Jesus, que era o Filho de Deus, iria passar por ali, porque ele estava a caminho de Jerusalém para cumprir o plano de Deus na sua vida. Então, Bartimeu, ele tinha um ouvido, muito bom, e ele escutou aquele barulho de multidão chegando, e aí ele perguntou: ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem está aí? Aí alguém falou assim para ele: é Jesus, o filho de Davi, o Nazareno, ele está aqui. Ah, mas o Bartimeu não pensou duas vezes. Olha o que ele fala aqui na Bíblia. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava isso muito alto, mas as pessoas não gostavam que ele fizesse isso e elas começaram a ficar incomodadas. Elas chegaram para o Bartimeu e falaram assim: fica quieto, Bartimeu, para de falar, onde já se viu? Deixa Jesus quieto, ele tem um monte de coisa para fazer. Ah, mas aí que o Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava. E ele falava filho de Davi porque Jesus era descendente de Davi, entendeu? Por isso que ele falava desse jeito na frase dele. E ele falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E apesar do barulho, daquela multidão, de tudo aquilo em volta, o que aconteceu? Jesus ouviu Bartimeu. E ele mandou chamar o Bartimeu. Ele falou assim: traga até mim. Ah, mas o Bartimeu, acho que ele nem esperou ajuda. Ele foi indo assim, falando, esbarrando. Eu acho que ali nas pessoas, as pessoas foram abrindo e ele foi até que chegar até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: o que você quer que eu faça para você? Na hora, Bartimeu olhou e falou assim: ah, Jesus, meu mestre, eu quero enxergar, eu quero ver. Gente, naquela hora, Jesus, que ele podia muito bem nem ter ligado para Bartimeu, ele podia ter ido embora, ele estava no meio da multidão, ele ia cumprir o plano de Deus para a vida dele, mas ele olhou para Bartimeu e ele falou: sim, você pode ir, vai fazer como você crê. E na hora, gente, sabe o que aconteceu? O Bartimeu começou a enxergar e ele começou a ver tudo. Ele viu Jesus, ele viu as pessoas à sua volta, ele viu as árvores, ele viu tudo. Ele ficou muito feliz. E naquele momento, Bartimeu também se juntou à multidão para ir atrás de Jesus, para ver as coisas que Jesus estava fazendo. Naquele momento, Jesus foi amigo de Bartimeu. Ele tratou Bartimeu com compaixão, com amor. Ele, o Filho de Deus, o que veio até nós, que morreu, que iria morrer no nosso lugar, que morreu no nosso lugar, ele teve tempo para Bartimeu, aquele homem cego que ficava ali na beira da estrada pedindo esmola, que ninguém ligava para ele. Mas Jesus se importou com ele. E na história de hoje, a gente aprende sobre a compaixão, sobre como devemos tratar as pessoas. Nós devemos tratá-las da melhor forma possível, da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Você precisa arranjar tempo para cuidar dos outros. Eu preciso fazer isso. Essa é a vontade de Deus na nossa vida, que a gente arranje tempo para estar com as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. É isso que a gente aprende hoje. Nós precisamos ter amor ao nosso próximo, não importa quem seja.
e nós vamos orar, pedir a Deus para Ele nos ajudar a ter compaixão, a ter amor, a arranjarmos tempo para ajudar as pessoas. Vamos lá, crianças? Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua compaixão. Obrigado porque na história de hoje eu aprendi que devo arranjar tempo, Senhor, para ajudar aos outros. Não importa quem seja, que eu possa demonstrar compaixão, que eu possa demonstrar amor, que o Senhor, através da minha vida, o Senhor possa abençoar aos outros. Em nome de Jesus, amém. Crianças, às vezes vocês ficam pensando assim, como que eu vou fazer isso? Meu tempo é muito corrido. De manhã eu acordo, vou para a escola, aí eu volto, eu tenho que almoçar, aí eu tenho que fazer lição, eu tenho que estudar para a prova, eu faço um esporte, faço um instrumento também. Que hora? Nesses períodos que você... Tem a diversão também, eu gosto de jogar videogame, assistir televisão, mas nesses períodos você tem que ver o que você pode fazer. Por exemplo, de repente você acordou mais cedo e você pode ajudar os seus pais ali com a mesa do café da manhã, ou o seu irmão mais novo a amarrar o tênis ou a procurar um agasalho. Na escola entrou um amigo novo ou aquela criança que você sempre vê que nunca tem ninguém ali perto dele, mas você pode ir lá e convidar para ficar junto com você. Existem várias maneiras que a gente pode ajudar, que a gente pode estar perto das outras pessoas. E é isso que você precisa fazer, arrumar um tempo para ajudar os outros. E antes de nós encerrarmos, a tia não esqueceu, nós temos o versículo do mês. Vamos abrir a nossa Bíblia em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Vamos ler juntos? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana e um ótimo começo do mês de setembro. Um beijo, crianças!